acho que quando a gente falando desse encontro, a gente fica pensando o que falar, né? Dá vontade de falar milhões de coisas, ficar uma hora aqui conversando. Tem muito assunto. O que trazer e compartilhar com quem está assistindo, né? Acho que eu vim pra cá para buscar referência. E não que nós não tenhamos, temos a Gabi estava aqui, vamos falar, e a Adriana, as duas trouxeram uma referência incrível que nós temos no nosso país, né? E que orgulho, né? Que a gente estava aqui, que o Brasil falou, o Brasil estava presente, Brasil presente, né? Hashtag Brasil presente. Com o nosso portunhol, estávamos lá, todos nós subimos no palco falando. Acho que a gente pode pôr a hashtag Brasil presente. Boa, tá ali. Brasil presente, todos tentando falar, aí hablamos e foi bueníssimo. E colocando o Brasil na América Latina, porque a gente é muito afastado pela questão do idioma, né? Que bom que a gente estava aqui, que bom que a gente se E como que a América Latina registra o Brasil como uma força. Total. Né? Como os outros países Total. sempre estão falando, que bom Brasil, que bom que o Brasil está presente. Até porque geograficamente a gente ocupa quase metade da América do Sul. A gente tem uma representatividade geográfica. E por isso, com a história única da ocupação da América Latina e da América do Sul, né? A nossa história, ela remete à formação de comunidades que resistem, independente de fronteiras, de territórios. Então, o Brasil... Independente do colonizador. Então, o Brasil, ele abarca uma quantidade importante e representativa de comunidades que podem se fortalecer através do turismo. Queria só voltar para a referência, fechar a ideia da referência. Então, com relação à referência, a gente tem Brasil, uma referência assim, que a gente tem que falar, estávamos presentes, estávamos lá. E eu vim muito buscar uma referência, fazer esse sobrevoo pela América Latina, que foi o que proporcionou o evento pra gente, esse sobrevoo. E aí ter essas referências do que está acontecendo, pipocando por aí. Para mim, o que foi muito legal, tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Carlos, da província de Salta, da Argentina. E ele me contou detalhadamente como foi todo o processo de desenvolvimento do turismo comunitário na província, com relação à relação do governo com as comunidades e como eles estão hoje, né? Eu conversei muito com ele quando essa normativa estava começando e agora, gente, isso em poucos anos, o que mudou, a evolução, depois eu detalho, né, mas assim, a evolução e como as comunidades estão hoje. Não conversei só com ele, conversei com ele e conversei com a organização comunitária que estava presente, né, uma das redes, haviam 3, a rede campesina de turismo comunitário, e como eles estão hoje com relação à questão da comercialização. Foi um salto em pouco tempo. Então, Thalita, nesse ponto de vista da comercialização, eu tive a oportunidade de participar como agente de viagens da rodada de negócios que o encontro também proporcionou. E foi muito interessante perceber das duas experiências que você mencionou lá em Salto, da rede de turismo campesino, que estão no norte da Argentina, quem estava representando as iniciativas em uma rodada de negócios. Eu somente conversei com comunitários. E são comunitários que estão apropriados do que estão fazendo. Eles têm um domínio do produto, eles são muito profissionais na forma de apresentar, que é algo que algumas vezes nós negamos, né, como uma possibilidade. E não foi só na Argentina, na verdade. Dessa rodada de negócios eu conversei com comunitários do Equador, do Peru, da Colômbia, muitos. E o profissionalismo me surpreendeu muito. São produtos muito bem acabados, mas mais importante do que serem produtos bem acabados, são produtos bem acabados que são representados pelos próprios comunitários. E isso me motivou e me inspirou muito a buscar um desenvolvimento do processo de apoio à comercialização do turismo de base comunitária no Brasil. E acho que isso é muito legal, porque você vê que são produtos acabados, profissionais, feitos por pessoas empoderadas. Sim, exatamente. Né? Então, elas sabem o que elas querem. Isso não significa que elas estão perdendo a sua essência, ao contrário, elas estão ali lutando pela valorização do território, por ser quem são, valorização do patrimônio cultural, valorização dos ativos naturais. Elas são muito conscientes disso, elas querem isso, elas mostraram isso pra gente, né? Teve uma feira maravilhosa, né?
A gente viu isso materializado em várias formas, na rodada, nas palestras, na nossa feira, estadia. Na nossa estadia, nós somos recebidos por pessoas de uma rede local em Gatantivá. Pela primeira vez, né, estava recebendo com um profissionalismo, uma coisa incrível, e muito certos do que eles querem, em termos de que território eles querem, como que eles querem, inclusive por que eles estão fazendo isso. Por exemplo, em Boyacá, contra a mineração, exatamente, para não desvalorizar o território. Agora são muito conscientes que tem que ser profissionais e bons profissionais, né? E trabalham na medida justa. Achei isso incrível. Então, assim, foi uma grande, foram muitas referências interessantes. Eu acho que a gente traz para o Brasil porque mostra muito a gente trabalha muito essa questão, né, do empoderamento, né, da manutenção da valorização e da essência dos territórios e dos povos, mas a gente tem que perder um pouco essa coisa do fazer por eles. Eles podem fazer e eles fazem muito bem. Nós temos vários exemplos aqui de comunidades que a gente trabalha que são comunidades assim, super autônomas, né, e que são. A Adriana deu um exemplo lá de Cotijuba. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, mostrar que isso tem acontecido na América Latina, que várias dessas comunidades estão se organizando, estão entendendo o que é o mercado e que é possível fazer como resistência à mineração ou qualquer tipo de resistência, permanência no território, valorização da cultura. E que a gente tem que levar essa experiência para o Brasil e dar uma injeção de motivação para essas comunidades. É possível fazer com que isso se transforme em uma coisa boa, de inclusão social, de justiça. Claro. Então, eu acho que é o nosso papel aqui, aproveitar que a gente teve uma comissão de 10 brasileiros, cada um plantar essa sementinha quando a gente chegar. E dar essa injeção de ânimo. Tanto para as comunidades, né? Porque as comunidades elas podem aprender com os exemplos, com as referências, que é muito que a Thalita estava falando. E eu acho que a rede também, né? A Turisol teve esse pico em 2015 que a gente conseguiu se reencontrar. A gente está num momento agora de botar mais lenha na fogueira de novo, né? Das pessoas voltarem a se falar. Algumas iniciativas estão começando a ressurgir nesse sentido com a própria Turisol, né? Que está sendo bem legal. Né? Porque em termos de referência também, a gente vê que alguns países têm o turismo comunitário nas suas políticas públicas. Né? Você vê que o turismo comunitário, ele está ali inserido de uma forma macro também. Então, eu acho que no Brasil a gente está numa forma muito micro e muito separados, porque a gente ainda não conseguiu fortalecer a rede o suficiente. Mas isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer juntos, né? E as várias redes, porque o que eu percebo muito na Turisol, assim, tentando, né? Fico ali toda a vida, não desisto. Eu gosto muito da ideia dessa rede que existe desde 2003. Eu acho que o que todo mundo puder fazer... Ninguém quer desistir. Ninguém quer desistir da rede. Isso é muito bom. A gente tem eu acho que a gente tem que abraçar essa diversidade da rede e colocar claro que as comunidades no centro e as mais empoderadas e ver como que a academia pode ajudar, como que as ONGs podem ajudar, como que as operadoras podem ajudar, porque a gente precisa de todo mundo. Né, Mariana? Como que tudo isso junto, fortalecido, consegue influenciar políticas públicas eficazes, eficientes nesse nosso país, que é tão grande, que precisa de ter essa espinha dorsal muito bem trabalhada. E comunicar junto, participar junto da rede latino-americana, né? A gente precisa dessa união para estar presente para fora. Eu acho que a gente tem a rede, se a gente está falando da construção da rede latino-americana, a gente precisa de uma rede no Brasil que represente, que esteja junto, que seja guarda-chuva de todas essas micro-redes e que faça esse diálogo entre as redes, entre os diferentes atores que precisam fazer parte, que a comunidade seja o centro, mas que os outros atores estejam, porque como a gente disse, está todo mundo interdependente, né? Porque é dependente do mercado, é dependente da academia, é dependente da existência da comunidade. Então, se essas micro-redes forem interligadas formando a Turisol pode muito bem representar numa rede latino-americana. Aí sim a gente tem uma rede horizontal, né? Sim. Agora, nesse sentido, que eu ouvi bastante, uma outra referência, a formação da rede, quando a gente fala de
que é essas várias redes? Nós vimos, ficou muito claro para mim, mas se eu tô falando por mim ou se a gente compartilha... Eu acho que você tá falando por todos. Gente, a rede, o que é rede, né? É uma grande lição. Quantas redes que eu participei do início, que hoje já não existem mais, né? Realmente, rede é um desafio? É um desafio. É fácil formar uma rede? Não. Tá, mas o que nós... Fácil manter? Não. Mas o que nós vimos como referência que a gente pode levar e plantar com essa sementinha que você falou? Que sementinha que a gente tá levando, gente, é obrigação nossa. Né? Claro. Nossa, que agora é de vocês também, que a gente tá compartilhando com vocês. Logo, você já tem uma sementinha. Igual e uma responsabilidade. Tamo junto.